Para pais e mães, principalmente mães, filho nunca cresce. Não importa a idade, sempre é considerado uma criança. Será que é isso mesmo? Vou falar sobre isso. Eu sou a Rosana Cláudia Santos, psicóloga. Alguns de vocês já me conhecem, mas para quem ainda não me ouviu falar aqui sobre esse mundo vasto da juventude, eu sou a Rosana Cláudia Santos, psicóloga, engajada nesse direcionamento para esse ajuste entre pais e filhos, tanto no relacionamento quanto na comunicação, para essa entrada no mundo jovem, sem perder o controle da autoridade de pai e de mãe. Essa autoridade que já é sim a identidade de um pai e de uma mãe. E nesse assunto que filho nunca cresce, é algo assim que muitas vezes deixam mães e pais de cabelinho em pé, mais cabelinho branco, tira do eixo, o filho está crescendo, filho muda muitas vezes, constante vezes de fase de vida. O ser humano, desde que nasce, tem uma constante mudança de fases, pois a cada dia tem um crescimento, uma nova experiência, uma transformação. E nós, seres humanos, somos assim, vamos nos transformando ao longo de toda a nossa vida. Mas, principalmente as mães, não ficam ali perceptivas que o filho cresceu e que não é mais aquela criança, não é mais aquele bebezinho ou aquela criança, aquele mundo infantil onde a mãe fala, o pai fala, governa, é o sim, é o não, pode, não pode, vai, fica, vai dormir, acorda, vai para a escola, volta da escola e de repente aquela criança que você direcionava e tinha ali toda a rédea totalmente nas suas mãos, de repente você começa a perceber que seu filho cresceu e que também quer ter suas próprias rédeas, quer ter o controle, quer ter a autonomia, quer estar num novo momento de sua vida onde também possa decidir, possa emitir suas opiniões, seus argumentos próprios. Mas para as mães, principalmente, o filho nunca cresce. E esse filho que já se tornou maior na sua fase de juventude, na sua fase da adolescência, na maior parte das vezes ainda continua sendo tratado como uma criancinha, como se não soubesse fazer nada, como se fosse muito fraquinho, fragilzinho, não pode pegar as coisas pesadas, as coisas de vidros, não pode fazer coisas dentro de casa, porque tadinho, estudou tanto, não é? Não sabe, ainda é muito pequeno para isso. Então há uma confusão nisso, porque outro dia era criança e dependia totalmente. Agora entrou na fase da adolescência, está nessa fase jovem da vida, recheada de transformações, muitas novidades a cada dia, e essa mãe ou esse pai ainda continua tratando esse filho, esse ser humano, do mesmo jeito como tratava na fase anterior. Essas coisas chocam, não é coerente com o momento adequado do filho. Então a mãe e o pai precisam começar a perceber em que momento exato está o seu filho, para que ele seja tratado, para que seja dado a ele a responsabilidade, o grau de autonomia merecido, conforme o momento de sua vida. Imagina, um jovem de 16, 17 anos não pode ainda fazer coisas pesadas, por exemplo, não pode ainda ter uma autonomia, não pode dar sua própria crítica, seu próprio argumento, sua própria opinião, porque ainda tem que ficar calado, ainda não pode falar o que pensa, porque tem que ser do jeito que o pai e a mãe pensam, tem que ser naquela direção. E isso vai trazendo um distanciamento entre o filho e seus pais. Lógico que o direcionamento, os princípios, os valores, essa questão da autoridade, que já é a identidade de um pai e de uma mãe, isso é direcionado conforme aquilo que o pai e a mãe percebe, compreende como melhor para a vida de seus filhos. Porém, nessa juventude, é muito importante que o filho também possa experimentar, oferecer suas opiniões, seus argumentos, porque mesmo que equivocadamente ou muito errado ou algo assim que, nossa,
totalmente desconexo com a realidade, seja possível ser colocado em pauta numa casa, numa família. Ainda que doa os ouvidos, estranhe os olhos desse pai e dessa mãe, é muito importante, porque esse primeiro ensaio de estar independente, ter um grau maior de confiança para ter maior autonomia, ou seja, uma maior autorresponsabilidade com as suas próprias coisas, tudo isso é feito em família, com seu pai, com a sua mãe, que são os pilares justamente que dão a sustentação, a fundamentação para passar por essa fase jovem da vida. Então, esse controle de tudo, quando chega na fase jovem, o pai e a mãe começam a perceber, nossa, eu não tenho mais o controle de tudo. Meu filho está lá com um determinado amigo que eu não sei mais quem é. Agora fala de uns assuntos aí que eu nunca ouvi. Agora me pede para ir em determinados lugares que eu nunca nem pensei sequer que existiam esses tipos de lugares ou que meu filho pudesse ter o desejo. Nossa, então muitos pais ficam escandalizados com algumas coisas que os filhos solicitam ou às vezes não solicitam, porque se já há um afastamento, muitos filhos não solicitam, eles apenas trazem as informações e aí sim, há um grande espanto. Como assim você foi naquele lugar? Como assim esse assunto agora aqui dentro da nossa casa? Como assim você fala desse jeito? Nossa, eu não imaginava que você pensava assim. Da onde você tirou tudo isso? Então há um grande espanto, porque justamente quer enquadrar, formatar o filho naquela forma, naquele jeito anterior de infância. Isso não vai dar certo, porque agora é uma outra forma, de se viver. É a forma jovem, é um direcionamento com outros tipos de interesses, desejos, ampliou o conhecimento, abriu os olhos desse jovem, os ouvidos aumentaram aí o nível de escuta e esse pai e essa mãe precisa perceber tudo que é novo, toda a novidade que veio para a vida do seu filho, porque as rédeas passam a estar um pouquinho já na mão desse filho, até porque essa fase jovem vai acabar. Lá nos seus 17, 18 anos já é o findar dessa fase de 9 anos, a fase da adolescência. E nós, mães e pais, queremos sim que o nosso filho jovem tenha tido suas experiências, adquirido um grau de conhecimento tão maior, experiências tão valiosas, ao ponto de, na fase adulta, ser aquele adulto que sabe tomar decisões, que tem uma vida ajustada, equilibrada, que saiba administrar as intempéries e todas as questões da vida e do plano adulto. Nós queremos ter um filho assim, mas se nessa fase de 9 anos a mãe e o pai teimam em tratar seu filho como uma criança, como um infantilzinho ainda, quem sai perdendo é o filho. E a frustração, claro, fica com o pai e a mãe quando lá na fase adulta sabe que seu filho está se perdendo em algumas coisas. Então a gente tem que ajustar os ponteiros aqui. A fase da infância acabou. Agora você tem um filho jovem, um filho que está na fase da adolescência. E essa fase da adolescência, essa fase jovem, tem umas subetapas. Etapa da puberdade, pré-adolescência, adolescência, o auge da onipotência juvenil e seu final aos 17 anos, com o início da vida pré-adulta aos 18 anos. É importante saber dessas subfases, porque às vezes o seu filho tem ainda 10, 11, 12 anos. Está naquele princípio mesmo dessa fase, saindo da puberdade, iniciando a pré-adolescência. Então está no momento um pezinho lá na infância e outro pezinho aqui dentro da fase da adolescência, na fase jovem. E é nessa linha tênue, eu chamo de linha tênue, porque a gente olha para aquele filho que tem 10, 11 anos e percebe, mas é uma criança, 11 anos, mas é uma criança. Ou às vezes 11 anos
são aquelas mulheres, aqueles homens grandes que a gente vê que às vezes tem uma estatura tão maior, tem filhos que já espicharam, cresceram tanto em estatura e também desenvoltura de corpo físico, que a gente acaba meio que confundindo as coisas. E se é um filho que já tem maior grau de experiência social, de relacionamentos, já tem alguns traquejos aí de vida e a gente assemelha mesmo mais com um jovem. Mas se é um filho que ainda não adquiriu aqueles traquejos sociais de relacionamento, porque ficou mais dentro de casa, mais ali só mesmo junto dos seus pais, suas mães, ainda é um filho que a gente caracteriza meio como pontos de infância. Mas ele não é mais infância, ele pode ser um púbere, iniciando suas transformações. E nós temos sim, eu me incluo nisso, mães e também os pais, eu me incluo nisso porque eu oriento as mães a isso e tenho que ter uma clareza gigantesca, afinada mesmo com esse momento, porque tenho que olhar para esse filho de 10, 11 anos e dizer para o pai: pai, mãe, acabou a infância do seu filho, agora está na puberdade, está no início da pré-adolescência e já será um adolescente. Então há um preparo para essa entrada, mas sem insistência tratar como uma criancinha totalmente dependente, frágil, aquela coisa mimosa. Vai acontecer um mau percurso nessa fase jovem, porque aquela fundamentação, aquele alicerce de início ficou fragilizado, não foi já direcionado com aquela força de olhar para um momento que é jovem da vida. Então é muito importante que a gente perceba isso. Quando chega aos 10 anos, a infância já está acabando no trato das transformações corporais. Há meninas, meninos que já têm volumes de corpo aos 11 anos, 10 anos, e há aqueles filhos que são mais franzinos, com um corpo mais delicado, que ainda você não percebe tantas transformações externas, porém o interno já está acontecendo. E mesmo que o pai ou a mãe não queira olhar para isso, o filho já está olhando, porque se a menina ainda não passou por suas transformações iniciais, com a menarca, com algumas características do corpo físico acontecendo, alguns tipos de pensamentos, com certeza alguma coleguinha já está passando e esse assunto já está em pauta no repertório de conversas, dos diálogos da filha ou mesmo do menino. Logicamente que nessa transição ainda tem seus apetrechos infantis juntos, ainda tem algumas brincadeiras infantis, algumas palavras, é um momento de transição e é esse ponto justamente que confunde essa parte de estar propriamente na fase da adolescência. A fase da adolescência inicia nesse momento da puberdade e é a hora da confusão, vamos dizer assim. É a hora de, mas como assim? Meu filho ainda é uma criança, Rosana. Como assim você pode dizer que já está numa fase da adolescência? Ainda é uma criança. Veja, para a menina, por exemplo, passar pela menarca, que é uma primeira grande transformação mais visível, que é a primeira menstruação da menina, já alguns meses antes o corpo teve as transformações internas hormonais para que haja agora na parte exterior esse momento que dá um marco aí de puberdade, de transformações. Não é o dia que tem a menarca, é no dia que começam as transformações internas. E a gente não vê, a gente não percebe. Mas se eu ficar antenado que a partir dos 10 anos, 11 anos, algumas coisas novas estão acontecendo com a minha filha ou com o meu filho, que começa a ficar meio avoado, não presta atenção nas coisas, parece que alguém tá falando com aquele menino e ele tá longe, nem ouve a gente, você chama 2, 3 vezes, na quarta dá um grito: o que foi, mãe? E aí ele percebe que você chamou, ou na escola fica com aquela falta de atenção. Algumas coisas da situação hormonal, as questões internas, eles estão começando a surgir na vida desse menino também. E os pensamentos já estão focados nesse direcionamento da vida jovem, ainda que tenha seus apetrechos infantis pertencentes ali no repertório das coisas que faz todos os dias. Mas esse é um primeiro momento. Quando a gente faz um alicerce, sempre é colocado um primeiro tijolo, não é mesmo? Então, quando inicia
esse momento das transformações internas é o primeiro tijolo colocado do alicerce de uma fase jovem da vida. Disso vão tendo mais transformações internas até que isso tudo fique exteriorizado aqui. Então, pai e mãe precisam estar atentos a partir dos 10 anos de idade de seu filho e de sua filha, observando alguns detalhes sutis que começam a aparecer, um novo assunto, uma amizade de uma pessoa mais velha, às vezes uma brincadeira diferente, uma palavra diferente, uma gíria que vem para dentro de casa e esse filho não falava, um estilo de filme que modificou, um estilo de música, um estilo de roupa, passar mais tempo na frente de um espelho, por exemplo, ficar mais tempo dentro do seu quarto e não querer sair, ter dificuldades para interpretações em suas leituras, porque nesse momento a capacidade de abstração, de pensamento, essa questão de imaginação, memorização, acaba ficando com dificuldades momentaneamente por um tempo, até que essa juventude ecloda, né? Surja, ela tem uma eclosão, ela surge de repente a gente percebe que nosso filho ficou adolescente. E a gente fala muito de adolescência, mas não falamos muito do princípio, do preparo dessa adolescência, que é justamente a puberdade e sua pré-adolescência. E aí eu chamo a atenção para este momento, porque este é o momento de colocar o primeiro, segundo, terceiro, quarto tijolinho, assim por diante, para uma boa base de juventude. E o pai e a mãe que estão conectados, antenados, perceptivos, aqueles pais e mães mais conscientes deste momento, mais ativos ali na vida do filho, percepções sutis, detalhes que vão surgindo, mas que de repente vão tomando forma, vão aparecendo mais vezes, isso vai tendo um corpo, não é? Vai encorpando e as características da fase da adolescência vão surgindo mais visíveis aos olhos do pai e da mãe. Então é muito importante esse primeiro momento ser muito bem observado e o filho entender, conseguir sentir se abraçar, eu digo, a continência de seu pai e de sua mãe. Porque há muitas coisas novas surgindo. Se não sente aquela continência, estar ali, sabe, contido, amparado, protegido. Olha, filho, filha, eu percebi que você falou um assunto diferente. Eu estou aqui para ouvir. Olha, eu percebi que tem uma nova amiga, um novo amigo. Conta para mim quem é essa pessoa. Vou gostar de conhecer. Eu percebi que você começou a ler um livro diferente. Parece que você não gostava de romance e nem de ficção. E de repente começou a ler uns livros nesse estilo, uma música diferente. Mostra para mim. Vou gostar de conhecer. Eu quero conhecer as suas novas coisas, as coisas novas que você está tendo aí na sua vida. Que legal, quero fazer parte. Olha, percebi que você estava procurando um filme diferente. Vamos assistir juntos? De repente a gente pode conversar sobre isso. Ah, você quis ir ao cinema com seus amigos? Ah, eu e seu pai vamos juntos. Você entra numa sala, assiste com seus amigos, eu vou na outra sala. Ou a gente vai junto na mesma sala, sentamos um pouquinho de distância para você ficar mais à vontade. Estar junto, fundamentar, colocar os primeiros tijolos do início da fase da adolescência junto, pais, junto com seus filhos, fará toda estrondosa diferença em ter uma juventude mais sadia. O filho sentirá: puxa vida, tanta coisa nova, diferente acontecendo comigo e meu pai e minha mãe aqui junto, aprendendo e querendo saber de um tudo, sem julgamentos, sem críticas e sem aquelas opiniões que diminuem, inferiorizam e fazem o filho perder o gosto de continuar mostrando para seu pai e sua mãe as suas coisas novas. Porque quer tirar o gosto de um filho falar com seu pai e sua mãe, é já de cara receber um balde de pedra de gelo e água fria na cabeça. Eu digo isso sempre para os pais que façam as orientações. O seu filho vem todo sorridente falando algumas coisas do jeito que ele consegue, do jeito quadradão lá que ele consegue, e você já devolve ele para ele uma cajadada na cabeça, um balde de água fria na cabeça. Quem é que vai ter o encanto,
o desejo, aquele gosto, aquele prazer em falar para o seu pai, para sua mãe, porque toda vez que vai falar alguma coisa, só recebe um balde de água fria na cabeça. Filho que recebe isso não tem vontade demais de contar suas coisas para seus pais. E às vezes o filho já está com seus 15, 16 anos e está bem afastado de seu pai e sua mãe, porque lá atrás, nessa fundamentação, na parte de colocar os primeiros tijolinhos nessa puberdade, pré-adolescência, nas novidades sexuais, principalmente nas curiosidades, nos novos assuntos que surgem, ou mesmo em qualquer outra área da vida, até mesmo para qualquer outro tipo de curiosidade, às vezes um pai ou uma mãe fala assim: ah, não, isso aí não é assunto para você ainda, olha o seu tamanho, não tem nem idade para isso, quer falar disso, você não sabe disso, não, isso aí não é para você, nem fala para mim, não quero nem saber disso, não quero esse assunto mais. Aí interrompe o filho. Você, pai e mãe, não quer esse assunto mais, mas o seu filho continua querendo, porque ele quer respostas, ele está iniciando uma fase de extrema curiosidade. E curiosidade, a gente foi jovem um dia e sabe, se ficar proibido, a gente vai atrás, nem que seja às escondidas. Então é melhor que o assunto seja bem aberto e bem possível de ser tratado com seu pai e sua mãe. Porque ficou proibido, o filho não vai tratar com você, mãe, com você, pai. Mas não pense que ele deixou para trás e isso está eliminado da vida dele. De jeito nenhum, ele vai buscar esse assunto com outras pessoas. E você fica para trás, não fica inserido mais no mundo jovem do seu filho. E a minha busca aqui, nessa orientação da área da psicologia, nessa mentoria que eu faço com pais e mães, o meu trabalho incansável é introduzir pais e mães dentro do mundo jovem do seu filho, porque estão fora e outras pessoas estão lá dentro no seu lugar. E não é assim que deve ser, porque a autoridade aqui é o pai e é a mãe, não as outras pessoas, e nem mesmo outros familiares, a não ser que sejam substitutos de seus pais e suas mães. Como eu sempre digo, às vezes na falta de um pai e de uma mãe tem um avô, vó, tem tios, tem padrinhos, tem outras pessoas muito importantes, pessoas nobres para a vida desse filho jovem e que são excelentes referências para a vida do filho. Mas isso quando há falta do pai ou da mãe, em situações de separações que não foram lá muito calmas ou na questão de falecimento de uma das partes, do pai ou da mãe, ou mesmo na ausência dos dois, ou por questões de horários de viagens a trabalho, que não fica em casa, e por questões de parte profissional não tem mesmo como readministrar isso. Então outros adultos nobres, excelentes, entram para fazer essa parte do pai e da mãe. Mas tirando isso, não é para outros intrusos estarem no mundo jovem do seu filho, dando os direcionamentos e os princípios, os valores que devem ser norteados pela mãe e pelo pai. Todo ser humano, homem, mulher que tem filhos, tem grandes responsabilidades com esse ser humano que ainda está numa fase de crescimento, com dependência e precisando adquirir sua própria autorresponsabilidade. Você precisa encaminhá-lo para isso, para um futuro adulto com autorresponsabilidade. E isso tudo vai passar por essa fase da vida jovem também. Não é só a vida de infância, é também a vida de adolescência, a fase jovem da vida. Porém, muitos pais parece que cortam, vão lá e apagam a parte da fase da adolescência e querem trazer seu filho da infância e jogar direto na fase adulta. E nem percebe que a fase de 9 anos é o meio, é a transição, é o que faz a ligação de uma fase da infância para a sua vida adulta, mas tem que passar pelo meio, o meio, o recheio dessa vida. Não é só o início e o final, é o recheio. O recheio, ele é extremamente importante, porque a vida desse filho será recheada de quê? De ser um eterno crianção, uma pessoa
dependente, imatura, uma pessoa que não consegue ter sua autorresponsabilidade, não consegue ter autocompromisso, autovalorização de tantas situações, tantas áreas da vida? Será que é isso? Porque a infância acabou, a juventude começou e a vida adulta ainda não chegou. Então, vamos ter essa clareza, ter esse norte de fundamentar muito bem o início da fase jovem da vida. Ela é uma fase de extremamente importância e de muito vigor no sentido de exigir muito mais do pai e da mãe, para estarem atentos, perceberem, a infância acabou, começou uma fase jovem, eu tenho que então começar a plantar de uma outra forma na vida do meu filho, para que ele cresça, tenha suas experiências, a sua capacidade de começar a ter aquela questão de também pegar um pouco das rédeas de sua vida em suas mãos, porque o pai e a mãe não soltam as rédeas de uma vez, mas a mão do filho vem junto e o filho passa a aprender como também ter as rédeas de sua vida em suas mãos. Então, as opiniões, as críticas, os argumentos são muito importantes para serem colocados em pauta de conversa, de diálogo que realmente funciona com seu pai, com sua mãe. Aí esses assuntos são trabalhados ali em família, o que é bom, o que é ruim, aquilo que está correto ou não, de que maneira podemos ajustar, lapidar determinadas coisas para a vida do filho, em conjunto com o filho, para que ele saiba de como tudo isso está sendo organizado para a vida dele. E nisso, com as rédeas também na mão dele, junto das mãos dos seus pais, ele vai aprendendo também a organizar a sua vida, a ter o seu grau de independência, a sua possibilidade de decisões. Ele também começa a pegar essas rédeas nas mãos dele, porque um dia as rédeas da vida dele vão estar somente nas mãos do filho, nas mãos dele. Então ele precisa agora ter essa liberdade, esse aval, essa autorização da autoridade de suas vidas, que são seus pais, suas mães, para que pegue as rédeas juntos e juntos vão começar a administrar esse momento da juventude. Isso faz toda a diferença, porque um dia esse grau maior, mais conhecimento, mais experiência, algo que vai tendo um maior recheio de confiança, mais autonomia, tudo isso vai trazendo esse grau de independência para plantar e arcar com as suas próprias coisas. O filho vai tendo esse domínio. Então a infância acabou efetivamente. A juventude, temos um tempo para ser trilhado. E é nesse meio todo que a fundamentação adequada de seus pais, junto com o filho, vai acontecendo e o final, sucesso, né? O final, a gente sabe que tem uma possibilidade de ter áreas da vida muito mais amadurecida, muito mais próspera, uma vida mais bem-sucedida. Vida mais bem-sucedida que eu digo é em questão da pessoa estar mais feliz, mais plena, mais realizada, e não é só questão do dinheiro, da parte financeira. A prosperidade, ela se refere também a todas as outras áreas da vida, de relacionamentos com pais, relacionamento com familiares, com amigos, relacionamento amoroso, escolar, profissional. São vários tipos de relacionamentos que vão surgindo para a vida desse filho. E esse pai e essa mãe, durante toda essa fase jovem, tem o desafio da arte em confiar. É necessário que tenha um trilhar de confiança com seu filho, para que essa autonomia vá sendo elevada. Quanto maior confiança, mais autonomia, mais independência, mais dará conta dos desafios em tomar decisões por si próprio. É esse o caminho correto, essa é a lógica, né? Esse é o caminho amadurecido, o caminho mais sadio que a gente pode perceber para um final de fase da adolescência sendo bem sucedida. Então, além dos pais controlarem, o filho passa a ter um certo controle também de sua vida na medida que esse amadurecimento da fase jovem vai acontecendo. O controle ainda é dos pais, mas é possível o filho também ter um certo nível de controle dentro da margem de confiança e de autonomia
que já lhe é concedido, vamos dizer assim, ok? Então, permita o crescimento do seu filho. Afinal, ele é um diamante e pais diamantes vão lapidar o seu filho para que esse brilho seja cada vez, sabe, com maior força, esse brilho seja cada vez mais intenso. Esse lapidar passa por esse início de fase da adolescência, lapidando um filho que deixou de ser infância para agora ser jovem, iniciar a fase da juventude de sua vida. Não esquece, o seu filho é um diamante e você, pai e mãe diamantes, lapidam diamante.